Então, galera, como que a gente pode ver, né, dobradiças? Como é que isso pode cair no Enem? Está bem relacionado com questões de aplicação do conteúdo, né? A gente nunca tem um tema específico de dobradiça em física, mas a dobradiça está relacionada com os conteúdos que a gente vê. Mais especificamente, nesse caso que a gente vai analisar, com o equilíbrio de corpos extensos. Quando você pensa num corpo, né, lembra dessa definição. O que é um corpo extenso? É um objeto que tem um tamanho que a gente deve levar em consideração, diferentemente de um corpo pontual, né? Quando a gente faz questão normalmente de força, leis de Newton, que a gente usa aquela nossa caixinha, o nosso clássico bloquinho, a gente considera ele um pontual, né? Um objeto pequeno que tanto faz onde vai estar a força. Quando a gente está falando de um corpo extenso, como no caso é esse portão que a gente vai analisar, não é um corpo pontual. Logo, a gente precisa tomar cuidado para onde vai estar a força, porque esse corpo ele pode fazer a rotação, que é a grande jogada, né? Quando a gente pensa num corpo pontual, a gente só pensa na translação, em ele mudar de lado. Quando a gente pensa num corpo extenso, a rotação também influencia. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões de equilíbrio de corpos extensos, que a gente tem que ter o equilíbrio tanto de translação, para que ele não ande de um lado para o outro, quanto o equilíbrio de rotação, para que ele não fique girando. Certo? E aí, na questão do equilíbrio, né, a gente tem que lembrar do momento de força, que às vezes a gente chama de torque em alguns problemas. Né? Esse momento da força, ele tem que se anular. Tem que ser um momento resultante zero para o objeto ficar em equilíbrio, senão isso não vai acontecer. Certo? Então, como é que funciona essa questão? Como é que o Enem pede para a gente, né, dessa forma? O exemplo que a gente vai usar é a seguinte questão. Um portão está fixo em um muro por duas dobradiças, A e B, conforme mostra a figura, sendo P o peso do portão. Então, a gente tem a figura onde eu tenho o nosso portão e as dobradiças. A é a dobradiça de cima e B é a dobradiça de baixo. Caso um garoto se pendure no portão pela extremidade livre, e supondo que as reações máximas suportadas pelas dobradiças sejam iguais, ele quer que a gente analise as opções. Antes da gente começar a analisar, o que eu quero que a gente perceba? Quais são as forças que a gente tem nesse portão, né, para tentar fazer ele girar. A gente pode marcar exatamente no meio do portão, no centro de gravidade do objeto. A gente tem a força peso, que é o que tenta fazer esse portão cair, né, a força da gravidade. E como o garoto vai se pendurar aqui, ó, pela extremidade livre do outro lado, a gente tem o peso do menino, que ele pede para a gente considerar como o mesmo peso que o portão. Certo? E a gente vai ter as dobradiças aqui, tentando manter esse portão em equilíbrio. Só que quando esse menino sobe no portão, o que pode acontecer? Vamos analisar, né, o que a gente tem. Se aqui eu tenho essa força peso, né, atuando em conjunto com o peso do portão, dá para você visualizar que a tendência é que esse portão comece a girar no sentido horário, né? Ele tende a quebrar, né? Essas dobradiças tendem a soltar pelo excesso de peso e fazer essa rotação. E aí a gente tem que pensar qual dobradiça que arrebenta primeiro, que é isso que a gente tem que considerar. E é o sentido da rotação que dá isso pra gente. Então, nesse caso, como esse meu portão tende a girar no sentido horário, a tendência é que a minha dobradiça A se solte primeiro. E conforme o portão vai girando, depois a gente vai ter a dobradiça B se soltando. Seria uma situação contrária se a gente tivesse a rotação no sentido anti-horário. Nessa rotação no sentido anti-horário, a dobradiça B se soltaria e só depois a dobradiça A ia sair. Certo? Então, a opção que melhor responde a esse problema é a opção A, onde ele fala, é mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que a dobradiça B. Né? Mais provável por quê? Ele não deu um limite de força para a gente calcular e ter a certeza que ela vai arrebentar ou não. Caso arrebente, primeiro arrebentaria a A, segundo a B, por causa dessa rotação no sentido horário.